Graça e paz, queridos. Que bênção estar mais uma vez aqui na presença do Senhor e poder louvar a Deus e aprender mais do Senhor. Eu quero que você, nesta noite, seja muito edificado, como eu fui edificado ao receber essa palavra que eu vou compartilhar com você. Eu quero falar nesta noite sobre conexão com a graça de Deus. Quero ler dois textos. O primeiro está em Romanos, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Eu quero ler também 1 Coríntios 15, 10, que diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então Paulo escreve dois textos aqui, falando exatamente da graça de Deus e mostrando duas possibilidades tremendas aqui nesse texto. No primeiro texto ele mostra aqui a possibilidade de nós, como servos de Deus, reinarmos em vida. Ele diz aqui, olha, reinarão em vida. Então quer dizer que a graça de Deus faz com que você reine em vida. Não precisa esperar um reino vindouro para reinar. Você é homem e mulher de Deus. Deus te chamou para reinar em vida nesta terra. E o segundo texto, ele mostra a possibilidade tremenda aqui de produzir no reino. Ele diz, olha, mas pela graça sou o que sou. Pela graça é que eu fiz tantas coisas, e essa graça de Deus na minha vida, ela não foi vã, porque eu trabalhei muito mais do que todos eles, do que todos os outros apóstolos, do que todos os outros obreiros, do que todos os outros que estavam trabalhando na obra. Paulo está dizendo, eu trabalhei muito mais. Aí Paulo exalta, todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. Então essa graça de Deus na sua vida faz com que você seja muito produtivo. Amém, queridos? Então, viva com propósito. Você só pode produzir o fruto que Deus quer se você estiver conectado com a graça de Deus. Nós só podemos produzir, irmãos, o fruto que Deus quer que a gente produza se nós estivermos conectados com essa graça de Deus. Por isso Paulo produziu tanto. O cristão que não é conectado com a graça de Deus, ele é conduzido pelas obras da carne. Ele é conduzido pelas obras da carne. Você, entenda uma coisa, você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Nós somos assim. Quem vive no mundo não tem escolha, porque está no mundo, porque o seu espírito está morto, porque está no mundo. Por isso vai viver o que a carne deseja, vai viver as obras da carne, porque o espírito está morto. Mas nós, irmãos, que servimos a Deus, e andamos com Deus, e fomos chamados por Deus, você que é cristão, você que é filho de Deus, você e eu, nós temos escolha, porque o nosso espírito é um com Jesus. A Bíblia diz isso. Por isso ele pode viver, aquele que tem
essa escolha que nós somos, serve a Deus, nós podemos viver o propósito e a graça de Deus. Amém? Nós podemos viver isso. Agora você pode me perguntar assim, mas como é que o cristão pode fazer isso? Como é que pode? Eu lhe respondo: fortalecendo o seu espírito com as coisas de Deus. E nisso eu quero abordar 2 pontos que eu acho fundamental para nós vivermos esta conexão com a graça de Deus, para nós usufruirmos de tudo isso que Deus tem para a nossa vida. Primeiro, eu preciso viver de maneira extraordinária. O que é viver de maneira extraordinária? Significa ir além do comum. Deus, irmãos, chamou o cristão para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. O cristão, ele não deveria ser conduzido pelo mundo. O cristão deveria conduzir o mundo. Ele deveria conduzir. O mundo deveria olhar para o cristão, para cada um de nós, e dizer assim: de onde vem essa criatividade? De onde vem essa sabedoria? De onde vem esse entendimento? De onde vem essa alegria? Aí, queridos, quer saber de onde vem? Tudo isso vem da graça de Deus na nossa vida. Tudo isso vem da graça de Deus. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver Daniel e seus amigos. Nós vamos ver que Daniel e seus amigos, eles foram trazidos de Israel para a Babilônia, a nação mais poderosa do mundo, e eles se destacaram entre os sábios. Eles foram reconhecidos 10 vezes mais inteligentes. Foram reconhecidos. Por quê? Porque a graça de Deus estava na vida deles, que eles estavam conectados com a graça de Deus. Paulo, ele entendia muito bem disso. 2 Coríntios 12, 9, Paulo diz assim: e ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Então, irmãos, a graça é o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, às vezes a gente se acha tão pequeno, se acha tão fraco. Sabe, nesse momento aí é que a graça de Deus vem e ela te capacita, e ela te dá força, e vem uma inspiração sobre a tua vida, e você começa a superar grandes coisas, você começa a superar obstáculos, você começa a entender que às vezes o teu fundo do poço foi um trampolim para você chegar no lugar mais alto. Porque Deus, a graça de Deus está na sua vida, porque você entende que Deus está com você. Por isso que Paulo está dizendo aqui o que recebeu do próprio Senhor, quando o Senhor disse: olha, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para te fazer vencer, mesmo aparentemente estando em derrota. A minha graça é suficientemente para te fortalecer, mesmo que aparentemente você esteja fraco. É aí que se manifesta o poder de Deus, e nós vamos viver o extraordinário de Deus na nossa vida, e nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Olha o que Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 3: visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e que pela concupiscência há no mundo. Então, queridos, a graça de Deus aqui é este poder divino que nos faz participantes da natureza divina.
A graça é o poder de Deus que nos conecta com essa natureza divina que Pedro está falando. E essa graça, ela já está na sua vida. Eu quero dizer que essa graça, ela já está em você. A graça de Deus, ela te preenche. A graça de Deus, irmãos, o favor de Deus, a mão do Senhor está sobre a sua vida. Creia nisso nesta noite. Paulo fala em Efésios 3:20, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então observe aqui quando Paulo diz, segundo o poder que em nós opera. Está dizendo que Deus pode fazer, Deus é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante. Muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então preste atenção, esse poder aqui não é o mesmo que se manifesta do alto aqui, não é o mesmo. Esse poder opera em nós, esse poder ele já está na nossa vida. Esse poder é a graça de Deus que nos aperfeiçoa. É essa graça que nos aperfeiçoa. E essa graça está na sua vida e está na minha vida. É essa graça de Deus que nos capacita a viver de maneira extraordinária. É a graça, é essa graça aqui que nos capacita em Deus, irmãos, para nós vivermos tudo aquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas. A graça é a capacitação de Deus. Tudo o que precisamos fazer é crer. Por isso eu te digo nessa noite, creia. A Bíblia fala de 2 julgamentos: o julgamento para os salvos e o outro julgamento para os não salvos. O cristão será julgado pelo que ele fez como cristão. E eu te pergunto nesta noite, você tem vivido com intensidade a graça de Deus na sua vida? Você tem usufruído dessa graça que Deus tem disponibilizado para você nessa vida? A graça de Deus está sobre a sua vida. Você pode viver essa vida extraordinária, essa vida abundante que Jesus falou. E essa vida abundante, querido, ela está à sua disposição e à minha disposição. Eu só preciso crer, nós só precisamos crer e viver essa intensidade da graça de Deus na nossa vida. O segundo ponto que eu quero falar com você nessa noite é que eu preciso me conectar com esta graça de Deus. Eu preciso me conectar. O salmista, ele descobriu isso. Ele se conectou com Deus, ao ponto de que no Salmo de número 60, versículo 12, ele diz assim: olha, em Deus faremos proezas. Então, se eu estou conectado com Deus, se eu estou conectado com a graça de Deus, na graça do Senhor, nós faremos proezas. Nós faremos proezas, queridos. Então entenda algo nessa noite: se eu não me conectar com a graça de Deus, eu só vou viver de acordo com a minha própria habilidade. Se eu não me conectar com a graça de Deus, se eu não entender a graça de Deus, se eu não tomar posse dessa graça que Deus coloca à minha disposição, como cristão, irmãos, eu só vou viver de acordo com a minha própria habilidade. Eu só vou produzir conforme as minhas forças. Eu só vou realizar coisas, o que tiver ao meu alcance, o normal, o natural. Entenda isso. Mas se eu me conectar com a graça de Deus, queridos, se nós nos conectarmos com essa graça de Deus, nós vamos além
da nossa habilidade, nós vamos além da nossa capacidade, porque é a graça de Deus, ela vem com uma capacitação sobrenatural, ela vem com uma capacitação sobrenatural, que foge do nosso entendimento, o que ela nos conduz a realizar. Por isso que o salmista Davi diz assim: olha, em Deus faremos proezas, em Deus nós faremos proezas. A graça de Deus na tua vida, meu irmão, vai te levar a realizar coisas extraordinárias que você não imagina, vai te levar a um nível muito mais alto do que o que você chegou. Agora, o que nos conecta a esta graça de Deus é a nossa fé. Nós precisamos entender isso. Eu preciso crer. Eu preciso crer. O que me conecta a esta graça é a minha fé. Eu preciso crer. Eu preciso crer. Sabe por quê? Presta atenção. Se eu crer que a graça de Deus é somente para o perdão, eu não vou usufruir do que essa graça pode me proporcionar através dessa capacitação. Através dessa capacitação que veio sobre Daniel, que veio sobre seus amigos, que veio sobre os homens de Deus. E eu quero que você entenda que nós estamos em um tempo em que o Senhor declara que é o tempo da nova aliança, e nesta nova aliança, essa aliança que nós estamos vivendo hoje, o escritor aos Hebreus diz que ela é muito mais excelente do que a aliança antiga. Então essa graça de Deus, ela é mais poderosa ainda, ela é mais capacitadora ainda, ela é mais criativa na sua vida e na minha vida. Então eu preciso crer. Amém, amados? Olha, Jesus, ele morreu por toda a humanidade, mas nem todos foram salvos. Por quê? Só é salvo quem crê. João 3,16, considerado o coração da Bíblia, né? Olha o que diz João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça salvadora de Deus foi provida para todos, mas só tem acesso àquele que crê. Você entende isso? Se você não crê, se alguém não crê, não toma posse da graça salvadora de Deus. Qual é a graça salvadora de Deus? A morte de Cristo na cruz do Calvário. Jesus é a maior manifestação da graça de Deus em favor da humanidade. Então, para eu tomar posse disso, eu preciso crer. Então ouça o que eu vou lhe dizer. Deus, ele lhe projetou para ser cabeça e não cauda. Deus te projetou para ser cabeça e não cauda. E é a graça de Deus que te dá esta capacitação. Mas é necessário crer. Eu preciso crer. É a graça de Deus que nos capacita a viver de forma extraordinária. E a única forma de receber as coisas de Deus é crendo. Jesus sempre dizia, seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Seja assim como a sua fé. Jesus, ele sempre dizia isso. A sua fé é revelada por aquilo que você fala. A sua fé é revelada por aquilo que você fala. Se você crê que tem que estar por baixo, nunca estará por cima. Se você crê que é um derrotado, você nunca será um vencedor. Se você crê que é um maldito, você nunca será um abençoado.
Se você crê que é um pobre, coitado, você nunca enriquecerá. Se você crê que é pequeno, você nunca será grande. Sabe por quê, queridos? Porque a sua fé, ela é revelada por aquilo que você fala, e vai acontecer aquilo que você diz. Então, se você crê que tem que estar por baixo, você nunca vai estar por cima. Nunca diga, preste atenção, nunca diga: se eu tivesse nascido numa grande cidade, num grande centro, eu seria melhor ou maior. Não, você só precisa da graça de Deus na tua vida, e a graça de Deus vai te levar a você cumprir todo o plano de Deus. Vai te levar a lugares altos, a lugares que você não imagina. É a graça de Deus que te capacita, é a graça de Deus que te levanta, é a graça de Deus que te sustenta, é a graça de Deus. Se você entender nesta noite o que é graça e se conectar com ela, você jamais, meu irmão, você jamais será uma pessoa comum. Você jamais será uma pessoa comum, porque você viverá de maneira extraordinária, porque você reinará em vida, como Paulo falou no versículo base que eu li nesta noite, porque a sua vida será uma influência neste mundo, porque você vai entender para o que foi chamado. Você foi chamado para cumprir o propósito de Deus, você foi chamado para manifestar a graça de Deus na sua vida, você foi chamado para realizar a vontade de Deus. A graça de Deus vai te conduzir ao centro da vontade dele. A graça de Deus vai te conduzir em vitória. A graça de Deus vai fazer como Paulo falou em Romanos 5,17: você vai reinar em vida. Você vai reinar em vida. A graça de Deus vai fazer com que você seja produtivo, vai fazer com que você seja destaque, vai fazer com que você seja, como Paulo falou: eu produzi mais do que todos. Por quê? Porque a graça de Deus estava na minha vida, ou seja, eu estava conectado com a graça de Deus. Se conecte com a graça de Deus e realize a vontade e o propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere de forma poderosa e extraordinária.